Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso papo de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Então, compartilha essa live aí com seus amigos, envia para os seus amigos, para os seus familiares, clica nesse aviãozinho que está aí embaixo, porque o assunto de hoje é importantíssimo e a gente precisa falar sobre isso. Para você que de repente ainda não me conhece, o meu nome é Ana Flávia, eu sou psicóloga, também sou escritora, autora do livro No Universo Chamado Amor, e hoje eu vou estar recebendo um convidado muito especial, muito querido, que além de um excelente profissional, é um amigo também, um colega de trabalho, uma pessoa super bacana, que é o Dr. Renato Barreto, e hoje nós vamos falar sobre suicídio, mitos e verdades. Se você tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade sobre o assunto, anota aí que no final a gente vai abrir para vocês poderem compartilhar aqui e o Dr. Renato vai responder as nossas perguntas. Deixa eu acessar aqui o meu convidado, então para ele, esperar que ele responda, que ele venha participar com a gente. Olha ele chegando aí. Oi, doutor, tudo bem? Tudo jóia, Ana? Como é que você está? Boa noite, Boa noite seja para todo mundo. bem-vindo. Obrigada, viu, por reservar esse tempinho para conversar com a gente. Não, o maior prazer estar aqui com você. A gente sempre conversa aí pelos lugares que a gente anda aí, mas sempre um É prazer estar falando com verdade. você. Tem algumas pessoas aqui com a gente, a Renata, o Jair, a Josiane, o Patrick, alguns colegas de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E, de novo, esse assunto é muito importante. Clica nesse aviãozinho que está aí embaixo, envia essa live para os seus amigos, para os seus familiares. A gente acredita muito que que a boa informação, ela pode salvar uma vida. Doutor, vamos então falar sobre esse tema, mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência profissional. Fala um pouquinho pra gente. Sim. Então, deixa eu me apresentar, né? Sou médico, então eu me formei em 2014, 2013. 2014 comecei a atuar na área Uhum, e em 2015 eu fui para a pós-graduação de psiquiatria. E em 2017, quando eu terminei a pós, eu já estava atendendo e, a princípio, a maioria das pessoas que eu atendia era de saúde mental. certo. Hoje eu trabalho no NASF, que é onde a gente se conhece, né, de Jacareí. Uhum. Tem algumas Então, pessoas do NASF aqui, ó, estou Lucélia, um vendo aqui embaixo a abraço, Lucélia, que está Renata. sempre lá, a Lucélia é companheirona. Daí comecei a trabalhar, quer dizer, trabalhei no CAPS de adulto, depois trabalhei no ambulatório, tudo isso em Jacareí, sempre atendendo em saúde mental. Por último, em Jacareí, estou atendendo o NASF, que é o suporte que você, né, o Núcleo de Apoio e Suporte à Saúde da Família, que eu acho maravilhoso a gente participar de um grupo desse, poder trabalhar, poder fazer esse tipo de trabalho. Em Caçapava, eu atendo no SUS, atendo no CAPS Álcool e Drogas, e Uhum, atendo também no Ambulatório de Saúde Mental, e faço atendimento particular, né? E praticamente uhum. 100% dos meus atendimentos são na área de saúde mental. Legal. Então, é mais ou menos essa minha trajetória aí. Legal, muito bom. Olha, eu trouxe aqui, doutora, alguns dados para a gente mencionar com o pessoal a respeito do suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas morrem a cada ano no mundo, né, em decorrência do suicídio. A cada 40 segundos, veja só, 40 segundos, em algum lugar do mundo existe uma pessoa que desiste de viver, né? O mês de setembro é o mês Setembro Amarelo, onde a gente tem a campanha de prevenção ao suicídio, e hoje, especificamente, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, então não tinha dia melhor para a gente fazer essa Sim, conversa, né? Alguns dados que eu também anotei aqui, algumas curiosidades a respeito, as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens, no entanto, os homens conseguem mais. Cerca de 60,1% das pessoas que cometem suicídio são solteiros, divorciados ou viúvos, enquanto a gente tem um dado de 31,5% dessas pessoas que cometeram suicídio são casados ou possuem uma união estável. Para a gente ter uma noção, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos
E o suicídio, ele pode ser evitado. Por isso que a gente precisa falar sobre o assunto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, falar sobre o assunto não incentiva o suicídio. Muito pelo contrário. É uma maneira da gente prevenir, né? Então, tem muita gente desistindo de viver, tem muitos mitos, muitas histórias equivocadas sobre o assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou começar, então. Eu anotei alguns mitos e verdades aqui de coisas que eu ouço das pessoas que estão ao meu redor, às vezes até em consultório também. E aí você vai dizer pra gente se isso é mito ou verdade, combinado? Não, Primeiro deles, doutor, quem tenta o suicídio o faz para chamar atenção. Isso é mito ou isso é verdade? sim. Isso aí é um baita mito, né? E é uma coisa muito comum de você ouvir. A gente até Uhum, falava sobre isso, né? Então, assim, totalmente equivocado isso daí. Até pelo contrário, a pessoa que já tentou o suicídio uma vez, ela vai apresentar um risco maior de ter um desenlace suicida numa próxima vez. Quer dizer, ter sucesso uhum, na tentativa de suicídio dela. Então, quanto mais vezes a pessoa tenta, mais aumenta o risco dessa pessoa realmente cometer o suicídio, ela ter sucesso na tentativa de suicídio dela. Então, é uhum, uma coisa que é falada, né? A gente ouve direto aí pelas ruas, os pacientes às vezes conversam com a gente, mas não tem nada mais falso do que isso. Muito pelo contrário, né? uhum. Acaba que a tentativa de suicídio acaba aumentando o risco dessa pessoa realmente cometer o suicídio. E tem uma outra coisa que a gente conversa sempre se falar sobre suicídio, falar que quer se matar, às vezes vai querer chamar atenção. Está falando que está querendo chamar atenção. Quando, na verdade, é uma dos sinais que a gente pode estar atuando, né? E quando uma pessoa Uhum, verbaliza isso daí, ela já está no nível mais grave de risco para cometer o suicídio. Então, pelo uhum, contrário também, a pessoa que fala, né? O pessoal até fala, cão que late não morde, aquelas coisas todas, quem fala não uhum. faz, só ameaça. A pessoa falar que vai fazer, muitas vezes ela está procurando uma ajuda, ela não consegue ter outra maneira de passar isso para a pessoa. Ela fala, olha, estou querendo cometer o suicídio. Uhum. E o tanto que essa pessoa que de repente ouve isso, né? Se de repente algum amigo, algum familiar chegou para você e falou isso, o quanto que essa pessoa ela está necessitando de acolhimento e de ajuda, é um pedido de socorro, né? Não está querendo chamar Sim, atenção. exatamente, é um pedido de socorro. Muitas pessoas elas não conseguem fazer um processamento do que está acontecendo com ela. Né? Ela não vai conseguir, está Uhum, acontecendo isso comigo, e é assim, sabe? Ela vai chegar nos finalmente, que ela fala, olha, eu estou querendo me matar. Né? Essa vai uhum, ser a verbalização dela. E é aí que uhum, as pessoas podem ajudar, né? As pessoas sabendo disso, a informação é o principal fator protetivo, né? Da família ou do próprio paciente. É sabendo disso que uhum. a pessoa vai poder tentar ajudar essa pessoa que está verbalizando isso daí. Certo. Doutor, uma outra frase, um outro pensamento para você dizer se é mito ou verdade. O suicida é um fraco, um covarde. A pessoa que tenta o suicídio é sinal de fraqueza. Mito ou verdade? É outro baita mito também, né? E são mitos que são muito falados, né? Quando você Uhum, conversa com pessoas em rodas de conversa e tudo mais, acaba que o leigo, as pessoas que não têm informação, elas falam sempre isso, acabam surgindo essas falas, né? E não é isso aí, passa muito, muito longe disso. A gente até conversa, você como psicoterapeuta, os amigos que são da saúde mental, o que a gente conversa? Essa pessoa já está num sofrimento muito grande, né? ela Já vem num está no sofrimento, processo, né, de adoecimento e de tem todo um sofrimento. processo para chegar nisso daí. Então, quando a pessoa chega nisso aí, isso aí é a ponta de um iceberg, né? É a ponta de Uhum, tudo, tem uma coisa enorme embaixo de tudo isso daí. Então, as batalhas que a pessoa passou, todos os sofrimentos emocionais que ela sofreu, que às vezes passaram sem serem vistos ou dimensionados, estão presentes nela. Então, eu costumo falar até dentro do consultório que uma pessoa que tentou o suicídio, ela foi forte o quanto ela pôde ser forte, né? E ela foi uhum, muito forte porque ela está lutando contra isso.
O suicídio tem um processo todo. A pessoa não acorda um dia e fala assim, hoje eu estava tudo bem ontem e hoje não está mais tudo bem. Não é desse jeito. Tem pessoas que são impulsivas, tem pessoas que falam, nossa, mas ontem parecia que estava bem. Mas dentro desse processo, ela não estava tudo bem. Ela apresentou uma melhora, ela estava com um sintoma depressivo, ela tem um transtorno afetivo bipolar, e ela estava equilibrada. Mas ela estava dentro de um transtorno, ou tratando ou não tratando. Então, o suicídio é a ponta e, ao final, a tentativa de suicídio é o final de uma evolução, né? A pessoa vai evoluindo, um sofrimento emocional muito grande, e acaba que não vê a solução sem fazer a tentativa de suicídio. Você mencionou aí o transtorno bipolar, e a terceira questão diz respeito às doenças mentais. Só comete o suicídio quem tem um transtorno mental? Então, isso aí, a gente entra na discussão de estudos e tudo mais, né? Que é onde dá para extrair esse tipo de dados. Mas, na verdade, não. A grande maioria tem transtorno diagnosticado. Entre os principais é a depressão e é o transtorno afetivo bipolar. Tem estatística que me fala que 96% tem um transtorno. O que a gente discute e conversa às vezes é que, bom, a pessoa, para tentar, provavelmente, às vezes, ela não tem o diagnóstico que ela tem um transtorno. Ela não tinha o diagnóstico, ela não passava no psicoterapeuta, ela não passava no médico, ela não estava sendo tratada, né? Mas ela tinha um transtorno com ela, né? Agora, tem uma minoria que aparentemente, a gente até refere quando tem problemas financeiros, que a pessoa perde muito e que aquilo ali era muito valorizado, e ela acaba cometendo suicídio sem passar por um processo longo, né, de depressão, mas ela vai estar em sofrimento emocional. Mas muitas vezes ela não tem um diagnóstico, né? Então, a maioria esmagadora das pessoas tem alguma coisa, né? Ninguém comete o suicídio sem ter alguma coisa. Óbvio que tem alguns transtornos que a pessoa vai ter um impulso, alguma coisa assim, mas ela tem um tipo de transtorno. Mas a falta de controle de impulso pode fazer com que ela faça isso de uma maneira mais abrupta. Mas a maioria realmente tem transtorno. E poderia ter sido ajudado se tivesse tido uma ajuda anterior. Se tivesse em tratamento, né? O Sim. final seria diferente. E uma outra coisa para você dizer se é mito ou se é ou verdade. Quando a gente fala em transtornos mentais, quando a gente fala em suicídio, algumas pessoas, de maneira leiga, dizem assim, nossa, quem tem um transtorno mental é falta de Deus, né? Aquela pessoa que pensa em suicídio ou que tentou o suicídio é porque não tem Deus no coração. E aí, doutor, isso é mito ou isso é verdade? Então, isso aí também a gente sempre vai ser na experiência clínica, que é o que é legal, né? Porque é o dia a dia, é o trabalho da gente, é o que a gente vê. Não tem como fazer um estudo disso aí, falar, nossa, o que a pessoa tem? Porque você falar que a pessoa tem uma crença em Deus, como que vai, como a gente estava comentando. Como vai medir isso, né? Como que vai medir? Sai no exame, ó, tá aqui, tá atestado. Não tem como, né? Então, é uma coisa que fica numa das posições. E da experiência que a gente tem, né, quando a gente trata. Uma das coisas que a gente sempre pergunta quando a pessoa está com depressão ou ela está em crise suicida, é o que poderia protegê-la, né? Fala assim, o que você pensa que te impede de fazer? Ou é uma pessoa, ou é uma situação. E muitas vezes a pessoa fala, é a crença em Deus. Ou é a religião da pessoa que de tabela vai ser a crença em Deus, né? Então, ela fala isso como um fator de proteção para ela. Então, embora seja um fator de proteção, essa pessoa, mesmo com isso, ela está em risco em cometer. Mas você vê que o sofrimento é grande. Então, isso aí também é um mito, né? Porque o sofrimento é tão grande, que às vezes, mesmo com todo esse pensamento, ela fala, não dá para suportar. E é difícil, talvez, né, a gente tem que comentar isso, porque suicídio é uma das coisas mais, assim, tanto na parte da psicologia clínica, quanto da parte médica, eu falo médica no geral, é difícil você, quando uma pessoa está na sua frente, fala, eu estou pensando em cometer um suicídio. Isso conversando com os colegas, né, da psicologia, com colegas da psicologia, como com colegas médicos. Porque a gente fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Para o médico é até mais assim, desafiador, porque
o médico, no geral, né, a nossa formação médica, ela é orgânica, né? E quando a Uhum. pessoa fala, eu vou cometer o suicídio, eu falo, e agora? Eu não consigo fazer nada, não consigo reverter. Por enquanto não inventaram nada ainda, né? Fala assim, eu consigo reverter isso daqui de uma hora para A outra. medicação Tem, pode ajudar essa pessoa no é, sentido de equilibrar a química do sim, cérebro e fazer ela se sentir melhor, diminuir sim, esses mas sintomas vai de. tomar um tempo, né? Não é uma coisa que a pessoa Uhum, sai na crise e vai e já uhum, sai. Então, esse é um tipo de problema. uhum. E a pessoa, ela sempre dá algum sinal de que vai cometer, de que está pensando em suicídio ou não? A maioria esmagadora das vezes, sim, né? Porque ou a Uhum, pessoa, ela vai... Qual que é a grande questão aí? Que talvez não. É para isso que o Setembro Amarelo existe, né? Para as pessoas se conscientizarem quais são os sinais, o que você pode fazer para tentar ajudar uma pessoa, um amigo, um parente que está numa situação e que verbalizou o suicídio, ou quando a gente fala, já teve uma tentativa, daí já deu o sinal, né? Mas quando a pessoa, uhum, muitas vezes, ela não está dando esse sinal, ela está no recolhimento, ela não fala, e aquela ideia está dentro dela. Se ela não vai para um profissional de saúde mental, e tem a chance de ser identificado que ela tem esse pensamento suicida, muitas vezes não vai ser falado dentro de casa, não vai ser falado para amigos, a pessoa vai uhum, segurar isso dentro dela. Então a gente fala assim, não deu sinal, né? Não deu sinal. Mas o sinal tem sinais, ela não devia estar bem, ela, uhum, 100% ela não vai estar. Não existe uma pessoa que está 100% a uhum, princípio, né? A gente tem exceções, tudo tem exceção na vida, uhum, mas que vá chegar e cometer o suicídio. Então ela tem sinais. A questão também, muito delicada, é o seguinte, muitos parentes, quando acontece, falam, mas eu não percebi nada. Então a gente também não pode chegar e falar, não, nossa, mas vocês não viram, né? Tipo, que não a pessoa fala, nossa, tem sinal, o que que eu perdi? Então é complexo, mas a pessoa ela vai entrar no estado depressivo, ou ela muitas vezes ela vai ficar diferente. E se ela está nisso daí, a grande questão é conversar, né? Conversar com a pessoa, uhum, falar como é que você está se sentindo. Esse é um dos grandes tabus da questão do tema suicídio. Eu não posso falar que a uhum, pessoa que ela está pensando, porque eu vou lembrar essa pessoa e daí eu também não sei lidar com isso, porque uhum. o tema suicídio é um tema de morte. Então eu não sei E a lidar gente às não vezes nem sabe lidar com com a morte, né? a gente não sabe lidar com a morte, com nenhum tipo de morte, com a morte dos outros, com a nossa própria morte. A gente não tem, Uhum, né? A maioria esmagadora das pessoas não consegue lidar tão bem. Então, como uhum, é que eu vou lidar com o tema morte? Com uma pessoa falando para mim, ah, eu estou querendo cometer o suicídio. Então, isso é uma coisa muito densa, né? Uma coisa assim que você tem que superar suas próprias limitações para você poder tentar ajudar. Mas, uma uhum, pessoa que tem depressão, que está em recolhimento, uma pessoa que verbaliza, ou uma pessoa uhum, que fala que não está bem, que as coisas que, né, o mundo seria melhor sem ela, ela não está falando que vai se uhum, matar, né? Mas ela já está com uma ideação, ela já começa a pensar. Então, são coisas que às vezes a gente fala, muitas vezes a gente fala da boca para fora, no sentido assim, a gente desabafa. uhum, Nesse sentido, a pessoa ainda está longe de cometer o suicídio, como a gente falou, tem um processo, né? Um processo que vai uhum. acontecendo, mas são sinais que isso daí, se não Sim. for tendo ajuda, pode se agravar. Uhum. De repente, aquela pessoa que era tão extrovertida, que era tão animada, começou a ficar desanimada, já não quer mais fazer as atividades que ela fazia, né? Mudança Tá, de como comportamento. você falou, recolhida, retraída, né? A gente tem um comentário aqui, ó, porque é muito difícil lidar com depressão e ansiedade. Porque tem momentos que estamos bem, de repente vem essa sensação horrível. E todos que têm depressão, deixa eu subir um pouquinho aqui, que tem esse e todos que têm depressão, que têm esse pensamento de suicídio. É a Ellen que mandou esse comentário. Por que é tão difícil lidar com a ansiedade e com a depressão? Eu acho que, antes de você responder, eu fico pensando aqui, uma das dificuldades, a gente vive num mundo onde tá, onde é meio que, eu vou até usar a palavra exigido, sabe? Que a gente esteja sempre feliz, que a gente sempre esteja bem, né? Da mesma forma que você mencionou a morte como sendo um assunto que a gente não pensa, que a gente não fala a respeito, não estar bem parece que não tem lugar para isso no nosso dia a dia, né?
A nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão agitada, você sai de um compromisso e já vai para o outro. Não tem espaço na agenda para você colocar lá, olha, momento de chorar as mágoas do dia. A gente precisa disso também, né? Eu tenho um livro que se chama Tudo Bem Não Estar Bem. E eu acho tão bacana isso, porque é verdade, tudo bem não estar bem. A gente trabalha, a gente tem problemas, amores não dão certo, a gente fica com o coração partido. E tudo bem querer chorar. E tudo bem aquele dia que você está um pouco mais cansado, um pouco mais triste. Faz parte também de ser humano, né? A gente não é feliz o tempo todo, a gente não ganha o tempo todo. E a gente precisa equilibrar, acho que esses dois lados da balança, né? As coisas que são boas, as coisas que são negativas, e até nas coisas que são negativas, nas coisas ruins. Se a gente olhar, se a gente prestar atenção, pode ter um aprendizado ali, pode ter uma lição, e pode significar um recomeço, né? Um recomeço de uma maneira diferente. Eu acho que uma das dificuldades, Ellen, que a gente tem em lidar com a depressão e a ansiedade é que a gente não tem espaço na nossa vida moderna e corrida e cheia de selfies e sorrisos, né? A gente não tem espaço para pensar, por exemplo, em crise existencial. Ontem a gente conversava sobre isso, né, doutor? Isso. A Ellen é uma querida, eu conheço a Ellen, né? É um prazer estar aqui falando com você. O que que acontece? Uma visão minha, né? Porque daí a gente vai entrar num ramo que até é o seu lado aí, né? Que é ao lado da psicologia, né? Mas como a gente trata depressão e ansiedade, a gente trata com remédio. Mas todo sentimento, né, tem uma base, né? Uhum. O sentimento não vem do nada, né? Não é uma tempestade, embora seja uma química que está no seu corpo, não é uma coisa que a princípio veio do nada. Caiu um raio na minha cabeça, eu tô desse jeito aqui. O sentimento bateu na minha cabeça. Não, o sentimento é um processo. Então você tem seu lado biológico, que vai ser a representação química de tudo que você tem na sua vida. E você tem o seu lado psicológico, que é o jeito que você lida, é a sua criação, são os seus valores, são as suas crenças, né? Que é o cerne da questão. Quando eu falo, o principal de tudo é uma bela de uma terapia psicológica, né? Você tem que fazer psicoterapia. Uhum. Por quê? Porque é isso que vai te dar você se autoconhecer, você entender de onde vem seus pensamentos, de onde vem suas crenças. Uhum. Tem todo um processo. A mente tem um processo, né? E a gente não, o ocidental não se debruça tanto no processo mental. O oriental, sim, né? A cultura oriental ela se debruça muito no processo mental. O ocidental nem tanto, né? A gente tem a filosofia, tal, mas a gente agora, modernamente falando, sim, claro. Mas a cultura nossa, ancestral, não é de se debruçar sobre o processo mental. Então, o que que acontece? E tem o social, que é você ter interações com outras pessoas, né? Que isso vai te afetar, né? Vai te dar um afeto, vai te dar um humor, vai te dar uma ansiedade, vai te dar uma depressão. Ontem a gente conversava sobre isso, eu sempre converso com as pessoas e falo, se você está dentro de um ônibus, eu citei esse exemplo, em consulta eu falo isso, se você está dentro de um ônibus, eu coloco você como meu companheiro dentro do ônibus, a gente vai seguir junto. Só que só eu sei para onde está indo. O ônibus é uma carcaça velha, sacode para tudo que é lado, a estrada é ruim, e está tudo ruim naquilo, só que você não sabe para onde você está indo, é óbvio que você vai ficar ansioso. Depende, daqui a pouco você vai ficar triste se eu prender você dentro daquele ônibus e falar, você não sai daqui enquanto a gente não chegar, mas chegar aonde? Né? Então a vida muitas vezes nos leva a isso. A vida é uma coisa que a gente vai passar por ela, né? Então a gente está numa viagem nessa vida. E muitas vezes quando a gente não tem um destino, não tem uma parada, a gente não sabe para onde a gente está e não está cômodo, não está legal, a gente vai se sentir ansioso, a gente vai se sentir deprimido. Isso aí é um inimigo. Não é um inimigo. Se você está dentro de um ônibus, se você não sabe para onde vai, se a viagem não está boa, a companhia não está boa, não tem nada bom dentro daquele ônibus, você vai ficar ansioso. Seu cérebro, seu processo mental vai fazer com que você fale assim, bom, eu preciso sair daqui. E se você não conseguir sair, daqui a pouco você vai ficar deprimido, como qualquer pessoa ficaria, como qualquer, eu diria até mais, animal ficaria, né? A gente vê animal, tem amigo que é veterinário e fala, o cachorro está deprimido, né? E fala, e tá mesmo, você vê que o cachorro está deprimido, né? Porque está com uma vida completamente estreitada. Então, Hélio, o que eu falo para você é que as coisas não acontecem de repente. Esse de repente é a chave da questão. Quando a pessoa fala assim, de repente eu estou assim. O que é legal? Ter uma psicoterapia, né? Procurar um colega psicólogo ou psicóloga,
para ver de onde está vindo isso. Porque o processo mental são essas três coisas. É o seu organismo, é o seu psicológico e é o seu social. Como que você vive, o que que você tem, o que que você está vendo na frente ou o que você está olhando muito para trás. Então, é um processo. E daí, por isso que a psicologia é tão importante, né? Para a pessoa quebrar esse círculo vicioso que ela está dentro e falar, eu vou quebrar. E uma coisa que eu sempre costumo falar é o seguinte, se a gente conseguisse quebrar sozinho, a gente não estava dentro dele. A pessoa fala, preciso de um psicólogo, preciso fazer psicologia e tal. Daí eu falo, bom, se está precisando de ajuda. E se a gente chegou nisso, eu acredito que precisa, porque como é que a gente vai sair sozinho? A gente não tem um mapa disso sozinho. Ninguém tem, mas algum colega, né, da área da psicologia vai ajudar. Certo. Eu fico pensando aqui, doutor, quando a gente fala em problemas e dificuldades, quando a gente fala numa doença, seja ela um transtorno mental ou não, algumas pessoas pensam que é o fim, né? E eu me lembrei, eu sou muito fã da Gisele Bündchen, adoro aquela mulher, ela é toda linda por dentro e por fora. E ela escreveu um livro lindo que se chama Aprendizados. E ela conta que com 20 e poucos anos ela já era uma modelo muito famosa e ela teve síndrome do pânico. Foi aí que ela descobriu a meditação como uma grande aliada no processo de restabelecimento da saúde dela. E ela conta um determinado episódio que ela estava no apartamento dela, no 9º andar, ela olhou para baixo e pensou, e se eu pular? Né? Mas o que eu acho mais bonito e que ela fala é que aquilo que poderia ter acabado com a vida dela deu um novo sentido para a vida dela. Então, assim, às vezes a gente tem que ter atitude para falar, olha, esse ônibus aqui não serve para mim. Ah, você não sabe para onde nós estamos indo, mas eu quero ter um caminho, então para esse ônibus que eu vou descer, né? Eu Sim, acho que eu penso muito nisso, né? exatamente. E de uma maneira geral, aquilo que a gente já mencionou um pouquinho antes, né? Até as situações mais ruins, se a gente olhar bem, a gente pode encontrar ali uma nova forma de viver, né? Uma nova forma de viver e de aprender e de olhar para a vida, e isso pode se tornar muito positivo, né? De repente, a doença, o problema, ele não vem para acabar com você, não, mas ele vem para mudar algumas coisas que são necessárias para que você seja ainda mais feliz. E quando você fala, né, do nosso papel, do psicólogo, do psicoterapeuta, eu acho que é estar junto, eu acho que é indicar algumas coisas ao longo desse processo, porque às vezes sozinho ali, envolto naquele problema, a gente não consegue pensar nada além, né? Então, o médico, o profissional, ele vem como um aliado. É claro que o processo é da pessoa, mas a gente entra como um facilitador, como um aliado desse processo, sobretudo de autoconhecimento, né? Sim. E aí, doutora, E a gente falava... Opa, pode falar. pode falar, não, pode completar. Não, eu já ia falar, já ia partir para uma outra Vamos lá. questão. Podemos ir, vamos lá. Pode? Você mencionou, né? Os dados estatísticos mostram que a maioria das pessoas que cometem, a grande maioria das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental, estavam em sofrimento, enfrentando alguma doença. Como é que a gente pode, então, fazer para melhorar a nossa saúde mental e, assim, de certa forma, nos proteger? Sim. A questão é essa daí também, a gente cuidar da nossa saúde mental. E você falou isso anteriormente. A gente está muito exposto a padrões, né? Padrões que não são nossos, no sentido individual. A gente tem que sempre encaixar dentro de alguma coisa coletiva, que é ditada, alguma coisa que está sendo colocada, e a gente coloca. O Instagram mesmo, que é esse veículo maravilhoso que a gente está conversando aqui, é uma fábrica de colocar só coisa boa, né? Então, você só vê coisa boa, coisa boa. Quando você não está tão bem, o que você vê é que você parece que tem um contraste maior, né? Fala, poxa, eu estou aqui, a vida é daquele jeito. E é uma tendência da gente falar, nossa, a grama do vizinho sempre é mais verdinha, mais bem cuidada do que a que a gente está olhando da nossa mesmo. Então, assim, o cuidado com a saúde mental, hoje em dia, o nosso ambiente não é um ambiente, quando eu digo nosso ambiente, é um ambiente da nossa sociedade, né? Não é um ambiente legal para a nossa saúde mental. É muito mais hostil do que bom, né? Então, se a gente não dá uma mudada de pensamento, falar, poxa, nem tudo é para mim, a gente vai viver muito possivelmente doenças mentais, é o que está acontecendo em todas as idades. Você pega pessoas mais jovens, tem o bullying, né? Tem o padrão de beleza, tem padrão de conduta e tudo mais.
Hoje em dia, antigamente, você chegava numa idade e falava, vou me aposentar, agora estou fazendo hora extra aqui já. Meu pai que falava isso, estou fazendo hora extra, está com 92 anos, continua fazendo hora extra. Né? Está fazendo desde 60 anos, ele fala que faz hora extra. Mas era assim, o jeito de se ver era diferente. Hoje em dia, eu vou falar para você que tem até uma ditadura contra o próprio envelhecer. Você não pode envelhecer, você não pode ter ruga, você não pode, né? Então, tipo, não, você tem que ter a sua vida. Óbvio que a gente tem que buscar saúde, mas agora já até, você coloca uma pessoa de 80 anos lá, a pessoa está malhada, está isso, aqui, daí fala, nossa, agora eu com 80 anos não estou assim. Então, quer dizer, o padrão colocado de fora passa todas as idades, cada vez mais cedo e cada vez mais tarde. Como que a gente lida com essa pressão colocada de fora? Né? Se a gente não tiver uma saúde mental, ou procurar ter uma saúde mental. Eu acho que uma das primeiras coisas passa por exatamente isso que você falou. A gente tem que se permitir ser triste. Né? Não ser triste, mas acolher a tristeza quando ela acontece. Ai, ótimo, isso, acolher a tristeza. Né? Então, a gente tem que fazer isso. Se a gente não... essa ditadura, vamos dizer assim, é que a gente não pode ser mais triste. A gente conversava ontem. Eu sou de um tempo ainda que se falava muito em crise existencial. Eu falei para você. Hoje em dia eu não ouço mais falar crise existencial. A gente passava, alguém que não estava bem falava, aquela pessoa está em crise existencial. Ou seja, ela está passando por uma crise. Eu sempre coloco que crise é algo que tem uma coisa que tem que acabar, outra coisa que tem que começar. Para mim, todas as crises são assim. Então, se você está passando uma crise, alguma coisa você não encerrou e você não está deixando uma coisa começar. A crise existencial é linda a palavra, crise existencial. Estou existindo e estou numa crise. Né? Então, o que eu tenho que fazer? A responsabilidade fica um pouco para você e você procura um pouco de ajuda, mas você entende que aquilo ali não é uma doença, não é nada. Mas hoje em dia a gente não fala mais crise existencial. A gente fala, ou que a gente está muito estressado, agora todo mundo está estressado, porque está estressado, está corrido, né? Por causa da nossa batida mesmo, de tudo que está acontecendo, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas a nossa sociedade é uma sociedade acelerada, as crianças são aceleradas, os pais são acelerados, todo mundo é acelerado. E quando a gente está triste, a gente não acolhe a tristeza, a gente fica triste e fala, eu estou triste, eu não posso, eu não tenho direito de ser triste, ou estar triste nesse momento. E a tristeza não é depressão, mas ela pode se tornar uma depressão. Principalmente, igual a gente está falando, estou numa viagem de ônibus que está péssima e eu vou ficar feliz? Não vou. Preciso tirar a minha vida dentro do ônibus. Saudável é não ficar feliz, né? Não ficar feliz. Então, eu tenho que fazer isso. Mas agora eu posso chegar e falar, bom, tem saída esse ônibus? Tem saída? Como você falou, posso sair dele? Eu estou longe, andei muito. Agora não posso. Pode sempre sair, pode andar muito. Nunca é tarde para parar. Para que eu quero voltar, vou de carona, mas eu vou voltar andando, eu vou voltar a pé. Mas dentro do ônibus eu não fico mais. Mas preciso passar por um processo de decisão da pessoa. Então, tudo isso falando, o que acontece? O meio externo, ele não está tão legal para falar assim, a gente vive valores, a gente vive inspirações, tal, que são para a gente ficar melhor. Né? Não, o meio externo não é muito legal, não está muito legal, não é que não está. E daí a gente acaba caindo nesse ciclo também, que é um ciclo vicioso. E ouvindo você falar, eu gosto muito de, seja nos programas que eu participo na TV, seja no consultório, falar, gente, seja seletivo. Tem muita coisa aí fora e tem muita coisa que não cabe pra gente, né? Isso que você tá falando, doutor, não cabe. Então a gente precisa ser seletivo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. Cada hora surge uma modinha aí diferente. Peraí, o que você vai querer acompanhar? O que faz sentido para a sua vida? Porque às vezes o que faz para a minha vida, doutor, não faz para a sua, não faz para a Josi. A Josi mandou oi aqui, está acompanhando a gente. Então, acho que é importantíssimo a gente estar conectado com os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos objetivos. E aí, não dá para a gente fazer tudo, né? Se eu estou aqui conversando com você nessa live, eu não consigo estar assistindo televisão ou lendo um livro, eu tenho que parar as outras coisas e selecionar. Esse momento nós vamos bater um papo ali no Instagram, né? Então, seja seletivo. Eu não sei outra coisa que nosso dia a dia não nos leva para isso, né? Quanto mais ser informação... seletivo e nem ficar presente no momento presente. Verdade. Tem bastante pergunta legal aqui, hein? Tem, não tá aparecendo aqui para mim, parou na Ellen, vai falando aí. Nossa, eu vou falar algumas coisas, vou dar uma repassada que tem bastante coisa legal. A gente conversou sobre a Ellen, espero ter ajudado você, Ellen, se a Ellen estiver online ainda. A Lucélia está perguntando se a depressão está associada a um trauma que pode levar ao suicídio.
E vou aproveitar a emendar com a Josi, que a Josi está falando que o suicídio é vinculado ao fator depressão, ou pessoas não apresentam depressão podem cometer suicídio. E depois eu vou para Mick Cavazinho, não, é Mick Cavazinho, que é uma outra, que daí a gente pode estar falando também, a gente tocou nesse assunto. Bom, a depressão, pode ter trauma levar a uma depressão? Pode ter trauma. Trauma é um conceito, né, psicanalítico, né, mas na parte psicanalítica que usa esse termo trauma, mas você pode ter eventos muito que desestabilizam muito você e eventos que depois você pode levar à depressão e a depressão depois levar a um suicídio. Então a gente vê muito isso, tem histórias e mais histórias de falecimento ou de separação ou de ficar arruinado financeiramente e daí perder todo um status e ver que a vida que estava levando antes perdeu meio sentido, ele não consegue ver sentido. Então, assim, são traumas, vamos dizer assim, que podem levar à depressão e que podem levar ao suicídio, né? A Josi pergunta se o suicídio está vinculado ao fator depressão. A depressão não qualquer depressão, mas a depressão grave, ela aumenta o fator de risco de suicídio. Mas tem o transtorno afetivo bipolar, que são os dois mais, os transtornos que mais aparecem. E tem o transtorno de personalidade, que é uma coisa mais complexa, não cabe aqui a gente ficar falando, mas o transtorno de personalidade também tem tipos de personalidade que acabam, transtorno, aliás, né, tipo transtorno de personalidade, que acabam aumentando o risco para o suicídio. Não sei se eu respondi vocês, espero que tenha respondido. E essa pergunta, como é que sobre o índice de suicídio no idoso? Na verdade, o maior crescimento de taxa de crescimento de suicídio é no jovem. E cada vez mais cedo, é isso que está acontecendo, né? Então, isso cada vez mais, isso é estatístico, né? Está acontecendo mais. Que é um problema e talvez até encaixe em tudo isso que a gente está falando, porque é o bullying, são as pressões da sociedade para você ter determinado tipo de O corpo perfeito. corpo, personalidade, parece que tudo tem que estar encaixadinho. Se não tiver encaixado, se não for aquele padrão, as pessoas não têm muita aceitação e o jovem que está em formação, ele está mais suscetível a ter um monte mais de grilinho falando na cabeça e isso pode acabar acontecendo. No jovem, que a gente tem que ter muito cuidado, que se a pessoa não for acompanhada e tudo mais, isso pode virar o que a gente chama de transtorno de personalidade. Então, a pessoa pode ter um transtorno de depressão ou algum outro transtorno, juntamente com o transtorno de personalidade, que é assim, ela vai pegando, a grosso modo, ela tem recursos, né, psicológicos, que é o que ela tem de ferramenta. E daí aquelas ferramentas, como ela está em processo de crescimento e desenvolvimento neurológico, acaba que o caminho feito no cérebro, vamos a grosso modo, né? Estou falando uma analogia. Sim. Faz sempre aquele caminho, e daí depois fica uma pessoa mais enrijecida e se transforma em transtorno de personalidade. No idoso, eu não tenho dados assim, que tem aumento de índice, né? Eu acredito que deva ter um aumento de índice, porque hoje em dia a população está ficando mais idosa, né? E acima de 60 anos já é considerado idoso. E acima de 60 anos hoje, então o idoso, a palavra idoso, assim, se a gente for colocar no papel tal, é uma coisa que a gente vai ficar. Mas hoje, um idoso não se aposenta com 60 anos, tem muita gente que está partindo para um outro trabalho com 60 anos. Então, o idoso, a partir de 60 anos, deve estar, pode ser que tenha aumentado mesmo, isso eu não tenho esses dados, não consigo falar para você, mas porque a população está mais idosa, né? E só para finalizar, que é um polêmico aqui, que é o Jones, a diferença entre suicídio e eutanásia, né? Então, a eutanásia, não tem eutanásia, na verdade, né? O que pode acontecer, que alguns termos a gente coloca como eutanásia, é a ortonásia, né? Que é você chegar e você não prolongar o sofrimento de uma pessoa. Então, a pessoa está hospitalizada, mas aquela pessoa ela não vai receber cuidados para prolongar o sofrimento que ela está tendo. Então, são pessoas de estado terminais e que entram nos cuidados paliativos, né? Só garantir que aquela pessoa não vai sentir dor, ela não vai sentir incômodo, mas que deixe o processo natural da morte acontecer. Porque uma hora a gente vai embora mesmo. Então, muitas vezes a gente vai organicamente embora. O nosso corpo começa a ter problema, e a medicina e a ciência não consegue reverter isso, né, nesse dia que a gente está falando aqui hoje. Agora, a diferença do suicídio é que no suicídio a pessoa ela se autodetermina, né? Então, ela vai lá e tem essa tentativa. E o sofrimento, muitas vezes, não está ligado a uma questão orgânica, que também a gente estava conversando ontem, né, Ana? Às vezes um câncer terminal, tal, daí isso é um debate muito extenso, mas que não encaixa com o suicídio. E é uma coisa que daí extrapola bastante. Isso aí é uma live só para isso.
É. Doutor, você tá com hora aí? Eu tô com medo de mexer aqui e atrapalhar toda, para a gente ver quanto tempo a gente tem. Tem A 15 Luz, minutos para dar uma hora. Não, um certo. pouco A mais. Lucélia, um pouco mais. Ok. A Lucélia perguntou como que a gente pode ajudar a família de alguém que tentou o suicídio. Como é que essa Então, família, o que que essa família pode fazer? legal porque tem a Bárbara está perguntando, Bárbara, olha, muita luz aí para você, porque realmente é difícil, ela perdeu um primo, né, em depressão, Uhum. e foi difícil superar, e realmente é difícil superar, e cai nessa pergunta que você está falando. Deixa eu só não fazer besteira aqui para não sair. Então, o que que acontece? Realmente, a família ela precisa ser amparada, porque um evento, quando a gente falou de trauma, né, é um evento traumatizante. E quanto Uhum. mais for uma morte violenta, né, então inesperada e tal, acaba que os familiares acabam tendo que entender o que estava acontecendo, né? Quando é Uhum. uma coisa que a pessoa já apresentou várias vezes, tal, tem todo um desgaste, né, emocional, afetivo, energético, no sentido de tentar ajudar sempre a pessoa. Isso todo mundo tem que ter recurso para isso, no sentido recurso emocional, tal. Então não é uma coisa tão simples. É lógico que a gente vai ficar abalado. Se a gente assiste um filme triste, a gente chora, imagine uma pessoa que a gente sabe que É. está do nosso lado e que está sofrendo, se a gente não vai ficar pensando nisso, se a gente não Uhum. vai dormir pensando nisso e tudo mais. E quando, infelizmente, o desenlace é um suicídio, daí a gente vai ficar mais pensando ainda. Uhum. Daí tem várias coisas que podem acontecer, mas uma das coisas é procurar um apoio psicológico, às vezes até em grupo, né, Ana? Um grupo familiar Sim, mesmo, para entender grupos de aquilo apoio. lá. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas, a gente já se sente culpado por falecimentos que a gente não teria possibilidade nenhuma. É alguém que foi atropelado e a gente fala assim, nossa, mas eu estou falando isso a gente, que a gente vê muito no consultório, né? Fala, nossa, mas Aham. se eu tivesse feito tal coisa, se tivesse, como se a gente pudesse evitar uma morte que Uhum. tinha, né? É um desígnio, é uma coisa que não tem como, é um Uhum. acidente. Então a gente já fica assim, com pessoas que têm depressão ou que estão passando por um processo de tentativa de suicídio ou exteriorizar, a gente fica bem mais afetado com isso. Mas o que é sugerido? Acompanhamento psicológico e se essa pessoa, se os Uhum. familiares, alguém começar a apresentar sintomas depressivos mesmo, até entrar com a medicação, tal, para já conseguir superar aquilo. Mas é Uhum. um trauma e não é fácil. E a Bárbara está dizendo aqui que o mais triste e doloroso é que ele deu sinais, né? E aí, a gente comentou um pouquinho antes que a gente não costuma falar sobre perdas, sobre morte, a gente não costuma falar sobre suicídio. Então, Bárbara, a gente não está preparado para isso, né? Eu entendo que é uma dor, que existe às vezes um pensamento, nossa, mas e se eu tivesse feito algo diferente? Mas não pôde ser feito algo diferente porque a família não estava preparada para isso, né? Por isso que cada dia mais a gente precisa recorrer a esses assuntos, a esses debates, para a gente poder se preparar para quando acontecer a gente estar pronto, né? É. Aberto para um O diálogo. legal disso aí também, exatamente isso. O Setembro Amarelo é exatamente isso aí, né? É Uhum. você, as pessoas que já passaram, poderem ajudar outras pessoas, trocando experiências, Sim, e a exatamente. informação, você tem informação. Então, quando você vê uma pessoa em sofrimento, eu acho que a gente vai até abordar isso ainda, mas estamos aqui no finalzinho, o que que acontece? É procurar um serviço de saúde. A gente tem, né, Uhum. o Brasil, a gente tem precariedade, mas dentro da nossa precariedade a gente tem recursos que a gente pode usar. Ah, tem cidade que não Sim. tem e tal, lógico, cada região tem uma realidade. Mas o CAPS, né? O CAPS é porta aberta que a gente fala, ele acolhe as pessoas. Então, se está em Uhum. dúvida, você vai ser acolhido, você não vai ser atendido por um médico nem por um psicólogo ou Uhum. psicóloga de Ninguém primeira. precisa te encaminhar, você pode ir direto para o CAPS e Vai solicitar esse direto, atendimento. exatamente, vai para o CAPS e dentro do CAPS vai ser acolhido por técnicos que estão preparados para isso, são técnicos preparados para a saúde mental. E daí essa pessoa Uhum. vai acolher o familiar, vai acolher o próprio paciente, e dali já vai começar uma, um processo para tentar ajudar essa pessoa. Uhum. Então, o CAPS é assim, um instrumento que a gente tem que é maravilhoso, né? Assim, principalmente para casos graves. Mas, nossa, não tem CAPS, vai no postinho, conversa, porque Uhum. cada vez mais a gente que faz parte do NASF, né, Ana, que é justamente para dar suporte para os Sim. postinhos de saúde, saúde mental é uma prioridade, ou seja,
A gente tem que Sem ter isso dúvida. daí, porque são causas de morte evitáveis. Uhum. A Josi Sim. está falando de suicídio idoso no invasivo. No invasivo é um grande risco para a depressão, né? E daí, podendo sempre uma depressão evoluir para um caso de tentativa de suicídio. Mas não Uhum. é tão comum, viu, Josi, assim, de você ver em consultório, não sei se a Ana tem experiência nisso em terapia, mas não é tão comum Não. você ver um idoso. Ele vai entrar em depressão, mas assim, suicídio por causa disso, assim, não é comum. Às vezes entra Uhum. com uma depressão mais forte, pensamentos de morte e tal. Não tem dados também para mostrar o estudo, estou falando de experiência clínica. Ô, doutor, em relação ao nosso tempo que já está terminando, né? Então, a última pergunta seria como ajudar alguém que pensa em desistir da vida? Você já falou sobre o CAPS, que é portas abertas, para procurar um profissional, para procurar o postinho de saúde. E eu acho muito importante a gente, já partindo para a gente terminar, falar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um grupo muito forte aqui. Você pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar do Brasil, 188. Você vai ter ali do outro lado da linha um profissional para falar com, na verdade, desculpa, não um profissional, mas um voluntário capacitado, treinado. Acho que é importante a gente falar isso também, né? Falar que esse voluntário ele passa por um curso, por uma capacitação para poder desempenhar esse trabalho. Então, sempre que você precisar, ligue CVV, Centro de Valorização da Vida 188, procure uma pessoa da sua procure uma pessoa da sua confiança, fale sobre o assunto. Não tenha vergonha, não se sinta fraco por isso, não se sinta inferiorizado, não se sinta menos por isso. Faz parte da vida, né? A vida realmente não é fácil, não. A vida é uma luta. E eu gosto Sim, muito de uma frase que fala assim: quando você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Né? Às vezes o que a gente precisa é de uma comidinha gostosa, é de um banho, é de um colo, é de um abraço, para poder recobrar o fôlego e depois para poder recomeçar, né? Eu acho que a gente tem muitas perguntas aqui ainda, mas nosso tempo já está terminando. E tá. aí, doutora, eu queria que você dissesse as suas palavras finais sobre esse assunto. A gente pode marcar outros encontros, outros Sim. Bom, debates, né? cheio de amigo que entrou Mas aqui, né? Vou deixar um abraço especial para Camila e para Simone lá de Monteiro Lobato. Eu dava plantão lá e elas entraram, não sei se estão online ainda, mas o pessoal que pronto-socorro, de pronto-atendimento, daí é aquela questão, né? Pegamos vários casos assim também de pessoas chegar lá, como clínico mesmo, né? Então, o que você uhum, falou, Ana, é perfeito, né? O CVV, a gente tem que sempre lembrar, tem o número 188, então é ligar, as pessoas são preparadas, não é voluntário falar, eu vou lá e vou dar palavras amigas, não, as pessoas são vou falar qualquer preparadas, coisa. Não. vou falar, porque uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, quando a pessoa tiver, e isso a gente tem que ser propagado isso, a escuta, né? Escutar a pessoa, porque muita gente fala, eu tenho medo, eu vou falar o quê com uma pessoa que vai falar, eu quero matar? Fala, olha, eu estou aqui para escutar, eu não estou aqui para falar. Desabafa, eu Uhum, estou aqui, o que você está sentindo e tal. E daí é lógico, como eu falei, o tema morte é um tema pesado. Então, assim, né, uhum, denso, vamos dizer, a pessoa fica difícil de lidar com isso. Mas ouvir, falar, não, vamos ouvir e tal. E daí sim, falar, vamos para um lugar, vamos para um posto de saúde, vamos para um pronto-socorro, vamos procurar uma ajuda. Mas primeiro você tem que ouvir. Então, muitas vezes a pessoa não fala, porque fala, mas o que eu vou falar? Então, não uhum. pergunta. E o CVV, né? Se a pessoa estiver em casa, não quero falar com ninguém, eu sou uma pessoa, né, tem um perfil de não se abrir e tal, tá numa crise, liga para o CVV, né? Eles vão chegar e vão dar esse apoio. O CAPS, Uhum, infelizmente, os nossos, né, pronto atendimento, pronto-socorro, não dá, não é todo lugar que você tem leito de psiquiatria. Então, isso é uma realidade brasileira, não é só brasileira, eu diria que é mundial isso daí. Não é uhum. qualquer lugar que você vai falar, ó, tem aqui saúde mental, né? Então, muitas vezes em consultório a gente está com o paciente, a gente fala assim, agora o paciente está num risco alto, você tem que chamar parente, você tem que fazer um monte de coisa para tentar ajudar e conversar. Então, assim, é conversar com as pessoas, quem tem parentes próximos, é igual a amiga que teve familiar, faz isso, conversa com eles, procura uma psicoterapia, procura um médico para conversar, né? Às vezes já tem o médico da família, vai lá, conversa junto, a pessoa vai Uhum. orientar melhor, porque é uma coisa que é informação e é o que você falou. Só para finalizar, hoje em dia, você falou, um abraço, um café, sei lá o que e tal.
A pandemia arrebentou com tudo isso daí, né? Arrebentou, porque a gente ficou cada vez, ficamos distantes por uma questão de saúde pública, mas Uhum. assim, isso é terrível na saúde mental, né? Então é terrível mesmo, né? E a gente que está ali na linha de frente da saúde mental, né, Ana? A gente vê isso aí no nosso Sim. cotidiano todo dia, não é conversa, não é balela, não é nada disso. Então a gente vê Uhum. como as coisas pioraram no sentido da saúde mental. Uma coisa de criança, por exemplo, só para finalizar rapidamente, é, num espaço de 3 semanas eu tive 3 amigas que eu conversei sobre crianças de 8 a 12 anos que estavam Uhum. muito mal por causa do ensino à distância. E pessoas que foram Uhum. assim, ó, crianças que foram piorando, com depressão Uhum. até, né? Que daí a gente vai orientando, conversando por telefone com a mãe, com o pai. Uhum. Então é isso, gente. O tema é um tema, mas eu acho que valeu, o recado foi dado, eu acho que a gente Acho conversou que tudo que tinha sim. que falar e Acho que mais para sim. frente a gente faz outras lives aí. E lembrar, né, doutor, você está falando da pandemia, é uma crise na saúde, é uma crise na economia, mas pensar também que toda crise pode ser uma oportunidade, né? E que a gente, Isso é embora seja oportunidade. difícil, mas que a gente possa olhar para essa oportunidade. Eu agradeço você estar aqui comigo, obrigada, viu? Essa Imagina, eu que live vai ficar agradeço o convite. salva. Essa live vai ficar salva, então segue a gente, manda para os seus amigos, né, que não puderam assistir, que não puderam estar com a gente. A gente acredita que a informação ela pode salvar uma vida e a gente deseja que vocês que estão aí acompanhando a gente, que estão assistindo a gente, tenham vida, tenham uma vida plena, tenham uma vida feliz. Isso não exclui as dificuldades, mas apesar das dificuldades, que você possa olhar sempre para o positivo, sempre para o sol, sempre para a luz. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada, doutora. A gente se encontra Obrigado no a você. trabalho. A gente se encontra no trabalho. Prazer trabalhar com você, Lucélia, Josi, que deixaram um recadinho carinhoso aqui pra Sim. gente. Obrigada, viu, gente? A gente se vê. Até a próxima. Tchauzão. Tchau.